Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional, né? Porque quem somos nós sem relacionamento com o Pai, sem o tempo, né? Sem respeitar o tempo do Senhor na nossa vida, quem somos nós, né? Já falamos sobre respeitar o tempo aqui no canal, já falamos também sobre relacionamento com Deus e hoje nós vamos falar sobre comparação. Por que que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Por que que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa, né? Porque isso a gente sempre faz, a gente sempre insiste em fazer isso, em olhar primeiro para a vida do outro para depois olhar para nossa. Hoje nós vamos falar sobre isso lá no capítulo de Jó, né? Porque a gente tem sempre a mania de ver só Jó perdeu tudo, Deus restituiu, mas o meio disso tudo a gente nunca fala, né? E hoje eu vou falar sobre isso, mas antes, se você tá gostando desses dias todos aí de vídeo, deixa seu like para que eu possa entender, tá bom? Deixa esse comentário se você gostaria de ver aqui no canal. E se inscreva se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar diversas coisas devocionais, coisas de dona de casa, de mãe, de família, enfim, temos de tudo um pouco aqui nesse canal, temos dicas e tá rolando muita coisa legal. Então, se fosse você, eu já ficava por aqui, já se inscrevia. Então, vamos lá, né? Lá no capítulo de Jó 20, vamos falar sobre o 20 e o 21, né? Mas resumindo tudo isso, né? Do capítulo 1 até o capítulo 20 aqui, vemos uma história no qual eu não sabia, por isso, gente, que eu sempre bato na tecla. Leia a Bíblia, leia sempre por completo, nunca pegue só um pedacinho, tire conclusões disso. É necessário que você conheça a história, é necessário que você conheça o personagem, aquilo que você tá lendo, é para você entender mais o Deus que você serve e aquilo que você segue. Então, pra gente se titular cristão, se titular, né, aí evangélico, enfim, de alguma forma, seja de qual religião você for, conheça aquilo que você serve, tá? Pra não sair por aí falando asneira ou acreditando em coisas que você só ouviu falar. Vai conhecer, vai ter um relacionamento com o seu Deus, vai lá entender mais um pouco, tá? A gente consegue sempre tirar um pouquinho do nosso dia, um tempinho do nosso dia, tá? Pra poder fazer isso. Então, antes de ler Jó, eu sempre achava que era muito fácil a vida de Jó, né? Que ia lá, perdeu tudo, mas ele continuou lá firme e forte, orando e engrandecendo o nome do Senhor e tá tudo certo, sendo que não foi assim, tá? Então, a gente consegue aprender muito. São 40 capítulos, então nunca tire conclusões só de um pedacinho que eu vou falar aqui também. Vá lá, procure saber, pergunte para Deus o que ele quer fazer para falar com você através dessa palavra, tá bom? Nunca tire conclusões só de um pedaço que você escuta. Vá lá ter relacionamento com o papai, tá? Mas aqui, vemos aqui um grande diálogo desde o primeiro capítulo de Jó até onde a gente tá, né? Que vai ser agora no capítulo 20, 21. Então, lá o primeiro capítulo, Jó perdeu tudo e aí o diabo veio e falou pra Deus, enfim, né? A gente pode entender mais um pouco lendo o capítulo 1 de Jó, o capítulo 2. No capítulo 2 e 3, aí a esposa de Jó veio e fala pra ele, né, sobre abandona esse Deus, e ele fala, como loucas mulheres tu fala, né, aceitasse o bem de Deus e não aceita o mal, enfim. Nesse caminho, Jó, ele fica um homem muito amargurado, um homem que ele meio que se isola e se fecha, né? E ele, vamos colocar a palavra reclama ou se queixa, tá? Ele se queixa muito do que as pessoas estão pensando sobre ele, e isso, gente, é o meu entendimento, tá? Ele se queixa, né, do que as pessoas falam sobre ele diz aqui, né, sobre as pessoas que passam e zomba dele e cospem na cara dele, enfim, né, temos um grande diálogo aqui entre Jó e os seus amigos, né, onde os seus amigos falam, olha, se eu fosse você eu ia orar, se eu fosse você eu ia buscar a Deus, eu ia entender por que, né, que está acontecendo isso com você, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né, mas Jó, ele entende que naquela época, quando se pecava, você tinha as consequências. Hoje a gente tem a consequência, mas a gente também tem a graça, né? Se a gente se arrepende, o Senhor vem com a graça e nos perdoa, mas enfim. Então Jó, ele falava assim, mas pra que eu vou buscar Deus se Deus tá vendo que isso tá acontecendo, se é permissão dele que isso aconteça, até porque Deus, ele corrige quem ele ama, a gente vai entrar nisso também. Mas ele falava assim, não vou buscar Deus, ele sabe o que está acontecendo, tanto que num capítulo aqui bem próximo ele fala assim, quando eu morrer eu verei a face do Senhor, aqui no 19, se eu não me engano,
né? Aqui, ó, pois no 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, aí sim eu verei Deus. Então, ele quer dizer assim, eu não vou buscar a Deus, eu não vou conversar com Deus ou se questionar a Deus o porquê disso que eu estou passando, apesar de que ele já sabe disso, então não tem por que eu incomodar Deus, né? E os seus amigos ali falando a todo momento, Jó, chega até Deus, fala pra Deus, pergunta pra Deus por que você tá vivendo isso, e ele fala assim, mas, pessoal, me ajuda, se vocês sabem o meu erro, me conte pra que eu possa, né, me consertar, se vocês sabem qual foi o meu erro. Então, Jó, ele não questiona a situação em que ele está vivendo, ele aceita a situação que ele está vivendo, mas se fecha, né? Ele aceita tudo que ele tá passando e espera em Deus, porém ele se fecha, ele não busca Deus para saber o porquê, onde foi que ele errou. Tanto que ele pergunta para os amigos dele, né? Se vocês sabem o meu erro, me falem para que eu possa me corrigir, né? Então, as pessoas também que estão ao redor dele passa por ele, né? E, poxa, um homem que era temente a Deus e íntegro, né? Que era segundo o coração do Senhor, tá? Dessa forma, alguma coisa ele fez, né? As pessoas tendem a julgar, né? Assim, quando a gente passa por uma luta, quando a gente passa por uma dificuldade. Mas, resumindo, consegui resumir um pouco para vocês, né? Então, aqui no capítulo 20, o amigo dele, né, Zofar, ele fala sobre isso, né? Jó tá falando aqui que ele não vai, que o Senhor tem a misericórdia dele, que quando ele morrer, sim, ele vai ver Deus, então ele vai entender o porquê que ele tá passando de tudo isso, e ele se queixa nesse mesmo capítulo, né, que as pessoas passam por ele, né, injustiçam ele por ele estar dessa forma. Porém, aqui no capítulo 20, tô com a minha Bíblia aqui, ó, pra auxiliar, Zofar fala, né, sobre o fim dos ímpios. E aqui no capítulo 4, ele fala assim, ó, certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura um instante, né? Ele fala assim, mas por que você está preocupado com os ímpios, né? Por que você está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor? Você sabe qual é o fim dos ímpios, você sabe, né, que o riso deles dura pouco, que a alegria deles dura pouco, né? E ele fala que o capítulo inteiro, né, sobre o fim do ímpio, né? Sobre como que o ímpio vai acabar. Ele fala que o ímpio vai comer e ainda que ele consiga engolir a comida vai azedar, vai amargar no seu estômago, fazendo com que ele vomite. E fala que, enfim, sobre o fim do ímpio, né? Se preocupando, né? A gente tem sempre um erro nosso, né? É o prazer, né? Sinceramente, gente, a gente tem o prazer em ver o mal do próximo, o mal daquele que nos causou mal. Então a gente tem como isso dentro da gente, né? Como essa amargura dentro da gente, o prazer de ver aquele que nos fez mal passar por algo, né? Ruim. Isso é coisa da carne, coisa do ser humano, essa comparação, né? Então, no capítulo 21, que é onde eu quero entrar aqui, que eu tenho até um esboço que eu escrevi ontem, que tá aqui, e eu vou acompanhar, né? Sobre isso. Então, ontem eu escrevi isso aqui, porque foi a palavra que o Senhor deu ontem, eu só tive tempo de vir gravar hoje, né? Que aí já no capítulo 20, a gente vê ali sempre, né, um diálogo, e os amigos de Jó, eles se queixam da amargura, né? Eu até comentei com meu esposo, eu fico imaginando, né, Jó, um homem amargo, um homem que tá tipo assim, gente, para de me dar conselho, vocês não podem me ajudar, as palavras de vocês não me ajudam, e a gente pode se colocar no lugar, porque quantas vezes estamos passando por dificuldades e chega alguém e fala, não, continua, você é forte, não, vai lá, você consegue, não para, não desiste, né? A gente faz isso, né? Com as pessoas que a gente conhece, que tá passando por alguma coisa. Então, a gente imagina a amargura de Jó, né? Então, aqui, o Zofar, ele tenta, né, ali, levantar, vamos dizer assim, a autoestima de Jó. Ei, cara, levanta, mas ele virou uma pessoa muito amarga, muito, muito, muito amarga. Então, eu li aqui pra vocês, né, no verso 4, aí agora a gente vai vir aqui pro capítulo 21, né, onde vem a resposta de Jó, né, e Jó respondeu, né, escute com atenção as minhas palavras, que esse seja o consolo que vocês deverão de me dar, né,
Jó, ele fala, ele, além de estar passando por tudo aquilo, de estar fechado, de estar uma pessoa amargurada, né, de não querer questionar a Deus o porquê daquilo que ele está passando, ele ainda assim, com muita sabedoria, fala assim, por que que vocês estão falando isso pra mim? Né, o conselho que vocês têm que me dar é outro, né? Então aqui ele vai falar sobre a vida do ímpio, coisa que nós fazemos. É bem extenso, eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que Deus tem muita coisa para falar através disso, né? Então ele fala assim, ó: acaso é dos homens que eu me queixo? Né? Porque eu não deveria estar impaciente. Ele fala assim: desde quando eu estou reclamando do ímpio? Desde quando eu estou comparando a minha vida com a vida do ímpio, né? Desde quando? Por que que você tá falando pra mim do fim dos ímpios? Eu não quero saber disso. Gente, eu tô dizendo com as minhas palavras, tá? Porque é algo que eu imagino que tenha sido assim, trazendo, né, pros dias de hoje, né? E ele fala assim, ó, algumas perguntas que eu deixei anotadas aqui, porque se eu for ler tudo, ficaria muito grande, né? Então, acaso é dos homens que eu me queixo, né? Acaso são deles que eu estou reclamando, né? E logo em seguida ele cita alguns pontos, algumas perguntas, né? Que nós olhamos, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso, infelizmente a gente olha, né? Por que que os ímpios, por que que vivem os ímpios? Por que que eles têm vida, né? Por que que eles vivem bastante? Ele perguntou isso daqui. Por que que seus lares são seguros e eles não têm medo? E ele ainda diz assim, mas não depende dele a prosperidade que desfrutam. Gente, isso aqui me prendeu de uma forma, porque ele fala aqui, ó, que os seus filhos são férteis, que o seu gado não abortam, que o rebanho dele é enorme e que ele tem saúde, que ele tem vida, que seus filhos dançam. Enfim, gente, pode vir ler aqui. Ele diz muita coisa sobre a vida do ímpio e muitas vezes a gente faz assim também. Nossa, a gente para, a gente olha, por que que aquela pessoa que faz tudo errado, tem casa, tem carro, vive viajando, tem dinheiro, vive em festas, tem tudo. E eu que tô aqui sempre trabalhando, sempre curtindo, sempre fazendo as coisas do Senhor, tô sempre lá na igreja, nunca tenho nada, né? Por que que aquele que vive fazendo coisa errada tem sempre dinheiro e eu tô sempre trabalhando, dando dízimo, dando oferta e não tenho nada, né? Por que que a vida do ímpio sempre é melhor do que a nossa? Aquele cara fez tão mal pra mim e ele tá lá prosperando e eu tô aqui, né? Mas isso me chamou a atenção, mas não depende deles a prosperidade que eles desfrutam. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso daqui? Não depende dele a prosperidade que eles desfrutam, porque tudo que vem do ímpio é dado por Satanás, é dado por ele, pelo inimigo, né, como a gente chama. Não é dado por Deus, porque o que é de Deus não é passageiro, o que é de Deus, ele é eterno. Independente se seja bens materiais ou físicos, o que Deus nos prometeu é eterno, não é aqui, né? O que Deus nos prometeu não é aqui. Então, não depende dos ímpios tudo que ele possui, tudo que ele desfruta, não é dele. Vocês conseguem entender? Então, que hoje a gente possa parar de olhar para a vida do ímpio, porque tudo que ele tem não é dele, mas tudo que o Senhor nos dá é nosso. Né? A palavra fala que até a tristeza pula de alegria quando vê o Senhor, quando a presença do Senhor está por perto. Então, até a alegria que está em nós é nossa através dele, mas as coisas que os ímpios possuem não são deles. Não depende deles, tudo que eles têm. Na hora que Satanás quiser puxar o tapete, Satanás puxa o tapete. Aí, vindo um pouquinho mais pra frente, né, aqui, ó, isso que eu acabei de falar, mas não depende deles, é no verso 16, tá? Né? E aí, aqui no verso 19, ele fala assim, dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos. Por quê? Porque Deus, né, o castigo, não vou dizer castigo, mas Deus corrige quem ele ama, né? E ele continua aqui, ó, para que o próprio receba e aprenda a lição. Deus, ele é um pai, literalmente um pai, como eu, sou mãe, como você que tá me assistindo, não sei se você tem filhos, mas você tem um pai, tem uma mãe, um dia já foi corrigido por alguém. E alguém que corrige é alguém que te ama, que se preocupa com aquilo que você está fazendo. Então, se eu vejo, eu até dei esse exemplo com o meu esposo ontem, se uma mãe vê o filho roubando,
e não chama atenção, ela não ama o seu filho. Aquele pai não ama o seu filho. Você provavelmente conhece, eu já vi histórias de pessoas que têm filhos e filhas que tá no mundo aí no tráfico, na droga, enfim, fazendo, errando, mas o pai tá sempre lá, meu filho, não faça isso, meu filho, eu tô te falando, isso vai dar ruim, meu filho, isso não serve, vai procurar um emprego. Esse pai ama o seu filho, porque não larga de mão, né? Mas o pai, a mãe que vem, tanto faz, não é aquele que ama, não ama. Então, o pai, ele corrige quem ele ama. Então, se algo dá dando errado na sua vida, saiba que Deus tem algo para te ensinar através dessa luta, através dessa correção, através disso. Nunca, nada para o Senhor é em vão, nada, nem mesmo o nosso erro. Até o nosso erro, Deus tem algo para nos ensinar. Né? Quando verdadeiramente vamos até Ele, nos arrependemos daquilo que fizemos, Deus tem algo a nos ensinar. Então o Senhor, Ele corrige quem Ele ama. Não é o caso de Jó, porque sabemos que Jó, ele passando por tudo isso por conta do diabo querer provar para Deus que ele é um homem como qualquer outro, né? Não é o caso de Jó, mas sem ele entender o que está acontecendo, ele acha isso. Então ele diz, olha, o Senhor, ele corrige quem ele ama, né? O Senhor, o castigo de Deus vem sobre os seus filhos. Por que que os ímpios vivem? Porque os olhos de Deus não estão sobre eles. Né? Vamos ser bem reais, Deus ama todos, né? Todos os pecadores, mas aqueles que não estão nem aí para Deus, né? Aqui eles falam assim, ó, contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Convenhamos que são assim os ímpios. Eles não querem saber dos caminhos de Deus. E ele ainda pergunta aqui assim, ó, que vantagem temos em orar a Deus? Né? Então essas pessoas, elas não estão no campo de visão de Deus porque elas não querem saber de Deus, né? Nós entramos no campo de visão de Deus quando nós buscamos. O Senhor, ele é educado, ele só vai entrar na sua casa se você permitir. Então o Senhor, ele vai cuidar de você se você permitir ser cuidado por ele. O Senhor, ele só vai lá te corrigir, te ensinar quando você se permitir ser ensinado por ele. Né? Quando você ir lá se arrepender, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Ele vai te corrigir porque ele te ama, mas você tem que buscar ele. Então, que hoje a gente venha parar de olhar para a vida do ímpio, porque a vida do ímpio não está no campo de visão de Deus, porque eles não querem saber de Deus. O Senhor corrige aquele que quer ser corrigido. O Senhor ensina aquele que quer aprender. O Senhor, ele ajuda aquele que quer ajuda. Então, hoje, que você possa entender que se você está passando por luta é porque o Senhor te ama. Se você está passando por alguma dificuldade, algo está te dando, vamos dizer assim, tá? Algo está aí te inquietando, tá te deixando quieto. Saiba e busque saber o que Deus quer ensinar para você através disso, né? Então, que a gente possa, né, parar de questionar a vida do ímpio, sabendo que a vida dele não está no campo de visão do Senhor, tá? Então, o texto diz bastante, porque eles desfrutam de muitas coisas, mas isto não depende deles, né? Não vem deles nada que eles desfrutam. Saiba que aqui no finalzinho tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e segura, tendo seu corpo bem nutrido. Já o outro tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, e ambos são cobertos de vermes. Todos nós vamos morrer, vamos para o mesmo lugar. Mas nessa questão tem duas diferenças. Um conhece a Deus e o outro não. Um terá e vai desfrutar tudo que não desfrutou aqui na terra, que ser eterno lá no céu. E o outro já não. Então, coloque na balança o que realmente vale a pena, né? O que realmente vale a pena. Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi, né, ontem, só pra gente finalizar, porque o vídeo já tá com quase 20 minutos, né? Contudo, nós que servimos, ainda que com tribulações, lutas, teremos a vitória da vida eterna, pois o Senhor se preocupa com quem Ele ama e em sua casa há ordem. Então, se você passa por luta, por dificuldades, saiba que algo o Senhor tem a lhe ensinar através disso. Um pai ou uma mãe, né,
corrige e educa os teus filhos, para que eles tenham uma boa vida, assim é Deus para nós. Então, se tem luta, se sinta amado. É meio estranho isso, né, gente? Mas se tem luta, se sinta amado. Que é porque o Pai está cuidando de você, é porque o Pai está zelando para que você seja perfeito, para que você seja, assim, limpo, sem buracos nenhum. Então, se tem luta, se sinta amado, porque o papai está cuidando de você, pois o Senhor corrige quem ele ama, e ele não se preocupa com a prosperidade do ímpio, pois não pertence a ele, né? A prosperidade do ímpio não pertence ao ímpio. Então o Senhor não se preocupa com isso, o Senhor se preocupa com aquele que ama, tá? Com aquele que busca, com aquele que serve, tá? Então o Senhor se preocupa com esses, com aqueles que buscam a Ele, que buscam ser corrigidos, que buscam ser melhor, tá? Não com aqueles que dizem, que perguntam, que vantagem temos em orar a Deus, pois não queremos saber dos teus caminhos, né? O Senhor se preocupa com aqueles que buscam o seu caminho, ainda que tortuoso, ainda que doloroso, ainda que difícil, é com esses que o Senhor se preocupa, tá? E o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para nós é muito maior do que qualquer dinheiro pode comprar, tá? Saiba disso, que a sua vida tem um valor que, assim, não é estimável. Valor de sangue, de morte, pois Cristo deu a própria vida para salvar você, que vai lá e que busca e que se empenha de fazer tudo certinho. Mas eu vou finalizar com essa frase aqui, ó. Se tem luta, se sinta amado, pois Deus corrige quem Ele ama, tá? Então, Deus abençoe. Até o vídeo de amanhã. Que essa palavra venha, assim, ser firmada no seu coração. Que você não venha só ouvir, mas que você venha gravar, tá? Então, deixa aqui nos comentários se Deus falou com você, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você quiser deixar no comentário, tá? Mas seja muito bem-vindo e até o vídeo de amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.